noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Alguém na casa pela primeira vez? Muito obrigado, seja bem-vinda. Nós vamos dar início aos trabalhos na noite de hoje. Neste momento nós vamos fazer a nossa prece inicial. Gostaria que todos concentrassem, elevassem o pensamento a Deus, a Jesus, buscando a espiritualidade superior, agradecendo por estarmos aqui neste dia, neste momento, nesta hora, para que possamos buscar as informações, a conversa, a palestra do nosso irmão Eustáquio na noite de hoje, que possamos com isso acrescentar no nosso dia a dia as informações que aqui serão passadas na noite de hoje, buscando sempre aplicar no nosso dia a dia, onde quer que nós formos, no trabalho, na família, na nossa casa, enfim, ó Pai. Nós temos só que agradecer. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. Prezados amigos, prezados irmãos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nesta noite, nós temos para as nossas reflexões a presença do nosso companheiro Eustáquio Venceslau, trazendo para nós aqui uma reflexão sobre o tema que está ali, destinação do Brasil, pátria do Evangelho. Tema mais ou menos escolhido, porque hoje é o dia responsável pelo centro ter pouca gente, né? Porque é feriado de 7 de setembro, é a data da independência do Brasil. E nós trouxemos aqui, até a gente fala que 10, 15 minutos antes, a gente tem um estudo do Livro dos Espíritos. Mas hoje, numa condição especial, nós trouxemos aqui uma poesia psicografada por Chico Xavier, por um dos maiores escritores que o Brasil já teve, baiano, e que é estudado nas escolas, em toda a literatura brasileira, ele é estudado. Desencarnou, novo ainda, e voltou por volta do ano de 1981, 1980, psicografando através do Chico Xavier, do mundo espiritual, trazendo a sua mensagem. E para essa noite de hoje aqui, nós escolhemos uma mensagem muito importante, que é como se ela tivesse sido escrita hoje. É uma poesia. Então, essa aqui foi psicografada pelo Chico no ano de 1981. Quer dizer, 42 anos. Tem gente aqui que em 1980 não tinha encarnado ainda, né? Ou era criancinha, né? Então ele diz assim, um recado que ele fala para nós do Brasil, quando nós ficamos muito desesperados com muita coisa que acontece. Então ele fala assim: fim do milênio, anoitece. No fulvo véu do Oriente, a sombra avança envolvente, surgem sinistros vulcões, no alto lampejam raios, o ódio se descortina, lembrando cinza e ruína. Tumultos, gritos, canhões, permanece o grande embate. O direito e a força bruta
é Sócrates e a cicuta, Jesus ante Barrabás. Desde a Suméria distante, de Ur ao fulgor do Egito, o mundo rola em conflito, ganha a guerra e perde a paz. Agora, porém, na terra, sem a fé, haja ciência, nas grimpas da inteligência e apoia o estranho festim. O cérebro, águia cativa, obedecendo ao mais forte, exalta o poder da morte e aperfeiçoa Caim. No parque dos armamentos, bombas de vários matizes querem lauréis infelizes em máquina de terror. Rente ao fogo que dormita, escuta-se a cada hora a humanidade que chora perante o abismo a transpor. Por isso, Brasil, enquanto as urzes do sofrimento sopra o ciclone violento, temor e desolação, levanta o próprio futuro, no trio que te iluminar, justiça, escola e oficina, burilando o coração. Falando aos nossos amigos, ante a grandeza que estampas, vozes suplicam das campas, na bênção do eterno Pai. Bravos, filhos do cruzeiro, o tempo não nos espera. Ante o sol da nova era, uni-vos e trabalhai. Recordemos a epopeia dos antigos bandeirantes, conquistadores gigantes plantando o país no chão. E os nobres inconfidentes, atormentados em bando, mortos-vivos, mas buscando a paz da libertação. Ide e criai vida nova, ante o atrito sobrenande. Mantente a fraternidade que o vosso gênio produz, dizendo a todos os povos, na luz que nos descerra, que em qualquer luta na terra, o vencedor é Jesus. Então, conta toda a história do Brasil, nessa poesia que nós lemos aqui, e termina dizendo, por mais lutas, por mais problemas que a gente tem, Jesus é o vencedor, né, da iniquidade, é o vencedor dos problemas que nos acercam. Então, com muita alegria, nós vamos passar ao nosso companheiro Eustáquio, para que possa colocar as suas ideias, para que nós possamos também meditar nesse dia tão importante, que não seja só um feriado para a gente descansar, para a gente ir para Caldas Novas, né? Mas que seja também um dia de reflexões sobre a nossa situação, a situação do Brasil, a situação da terra. Que o nosso companheiro pode ficar à vontade. Boa noite a todos, em primeiro lugar, não é? É com uma renovada esperança que nós aqui estamos, felizes por termos sido lembrados para falar na casa de vocês. É com muita alegria que nós dispusemos a falar sobre esse tema tão candente para todos nós, né? Porque falar de Brasil, falar de Jesus, falar de Evangelho é algo que nós espíritas temos alegria e temos prazer em falar. Essa poesia que o Fábio leu fala-nos de uma história rápida do Brasil, e nós vamos colocar aqui alguns pontos para que a gente possa meditar a propósito. Por que se diz que o Brasil é a pátria sob a qual nós vamos difundir para todo mundo, para o resto do mundo, essa luz viva do Evangelho de Jesus? A gente precisa voltar um pouco na história do Brasil, como é que o Brasil foi descoberto, como é que o Brasil foi colonizado, como é que o Brasil foi povoado, não é? E essa história faz-nos compreender por que nós estamos agora dizendo que o Brasil é seguramente, né, o coração do mundo, e daqui nós estamos exportando para o resto do mundo essa energia
baseado no Evangelho de Jesus, que nos ensina que a gente precisa ser solidário, precisamos trabalhar em nós a presença de Deus vivo, para que possamos ser capazes de socorrer, de amparar, de assistir. E isso o Brasil tem. Por quê? Lá nos primórdios, antes mesmo da descoberta do Brasil, a gente vai voltar um pouquinho quando Kardec começou a codificar a doutrina, lá em 1857, por aí, recebendo os primeiros casos. É bom que a gente lembre que isso começou na França. E lá na França havia, naquele momento, uma revolução industrial e as máquinas começaram a tomar conta do mundo. Do outro lado, as grandes navegações, os países que detinham frotas navais, estavam, de alguma maneira, exportando, digamos assim, os seus reprobos, não é? Portugal, Espanha, França, Inglaterra, através dos seus navios. Mas a transposição, a transmutação do espiritismo nascente na França para o Brasil segue tem um outro arcabouço no plano espiritual. Na medida em que a Revolução Industrial e Comercial, ela começa a se desenvolver, e aí, através da Revolução e da industrialização, começa a advir recursos financeiros, começa a ficar rico esses países, e a gente sabe que muito dificilmente, não é, aquele que começa a quinhoar, que começa a juntar, começa a ser próspero de forma muito contundente no mundo material, tem mais dificuldade de entender a doutrina de Jesus. Esta é uma das explicações. Segundo, existem outras tantas que nós vamos falar aqui, mas é bom que a gente entenda que esse processo de trazer o espiritismo nascente para um Brasil ainda em desenvolvimento, recém-descoberto, também faz parte do plano dos espíritos superiores. Nada acontece. Nós vimos agora há pouco, a propósito das colônias, não é? Existem 58 colônias aqui, provavelmente muito mais em outros lugares, já foram descobertas outras, para cada tipo de vibração que o indivíduo sai ao sair do corpo físico. Quando Jesus disse que nada se perderia, não é? Que nenhuma das ovelhas do Pai que fora confiado a ele iria se perder, ele estava dizendo dessas oportunidades 1000 que todos nós teremos. Nós, às vezes, não vamos para uma colônia que gostaríamos ou que achamos que pretensamente já podemos estar, mas iremos para alguma colônia de socorro, de acordo com a vibração, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com aquilo que já fomos capazes de amealhar do Evangelho do Cristo. Por que, então, da transposição para o Brasil? Vamos imaginar como é que foi feito, como é que chegamos na condição dessa chegada para cá. O Brasil foi descoberto pelos portugueses, não é? E espanhóis, que chegaram primeiro e brigaram para serem donos da terra. Depois, quando eles aqui começaram a implantar, digamos, o seu reinado, eles perceberam que os trabalhadores nativos não eram prósperos, não tinham ainda esse germe da aquisição, do trabalhar para ganhar, do poder, do ajuntar, que eram os nossos irmãos vermelhos, e eles foram então em busca dos meus parentes, né? Do outro lado, do lado de lá, na África, e trouxeram de lá da África uma ordem enorme de trabalhadores que já conheciam e que poderiam ser, digamos, ajudá-los na implantação desse novo reinado, porque conheciam sobejamente as técnicas de plantio, conheciam a técnica de adestrar animais, já sabiam como plantar, enfim, eram prósperos lá nas suas terras, produtores, trabalhadores, e vieram para cá na condição de escravos, mas para esse trabalho. É bom que a gente se lembre que eles primeiro foram alocados nos países do Nordeste, na cana, na produção de açúcar, gado e etc. E demais, a gente não pode esquecer que a Europa também estava exportando os seus reprobos. Aqueles que tinham dívidas,
mas que tinham condições, digamos, aqueles que eram menos afoitos ao trabalho, aqueles que eram mais malandros, etc., numa forma de libertar-se daquilo, mandava como exilado para cá. De uma maneira geral, todos esses indivíduos aqui chegando, e com a bênção do plano maior, começou-se a fazer, a gestar aqui na terra do Cruzeiro, uma nova maneira de pensar. Por quê? Porque nós tínhamos o índio que digamos, era dono daqui, ainda é o dono daqui. Nós, em 2023, estamos discutindo se vamos ou não reconhecer as terras dele. Olha o nosso atraso atual. Nós chegamos aqui, eles já estavam aqui, e a gente vai estar discutindo hoje no Senado, na Câmara, no Supremo, se a terra deles, eles têm direito à terra deles. Vamos começar a entender o Brasil. Aqueles que para cá vieram e que foram capazes de trabalhar, de começar a amealhar alguma coisa, a gente percebe que, junto com o desenvolvimento, junto com as naus, com as capitanias que aqui chegavam, vinha também quem? Um representante da igreja. Não se pode esquecer que Pero Vaz de Caminha, o primeiro cônjuge que veio na primeira caravela, todos aqueles vieram fundar uma religião, vieram em nome da igreja para dominar. Este tipo de daqueles que vinham com os dominadores era também com o objetivo de canonizar, transformar quantos batismos, quantos processos na marra de conversão daquele silvícola dos negros para a religião dos poderosos. Os negros, por sua vez, lá na sua terra pátria, eles tinham uma maneira de cultivar Deus diferente daquela prevalecente na Europa. Os negros, através das suas religiões do candomblé e da umbanda, tinham como divindades, tinham como potestades a terra, a mãe, os animais, as coisas que acontecem, a chuva, o sol. Isso também era do índio. Olha como é que vão formando-se, vai se gestando, vai se preparando o terreno para que possa vir então a doutrina espírita para cá. Quando, em 1857, foi feito o Livro dos Espíritos, a partir daí vieram as outras obras, todo esse arcabouço, na Europa já não encontrava mais lugar. Porque a produção, porque a produtividade, porque a indústria já estava, as guerras, não entre eles, mas as guerras que eles fomentavam no mundo todo, na Ásia, na Europa, para todo lado, já não havia mais condições. E para cá, então, o que aconteceu com essa transmutação? O mundo espiritual começou a mandar para cá, espíritos do Jaez, e daqueles tantos primeiros que trouxeram para cá. E aí eu estava vendo ali, falando sobre Bezerra de Menezes, a gente precisa lembrar desses primeiros, Hermício Bassanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros que foram aqueles que fizeram, que deram o pontapé inicial, que foram capazes de despertar para um novo sentido além da Igreja Católica, além... Naquele tempo nem se falava em igreja protestante, era só católico e o resto praticava outro tipo de religião. Muito bem, quando a gente fala desta simbiose, quando a gente fala dessa transposição do Espiritismo para o Brasil, é preciso lembrar que o Espiritismo também nascente não tinha a corporificação que tem hoje, não se falava, claramente. Os espíritos não traziam as mensagens com as quais nós hoje dispomos de dizer-nos que nada se perde no plano de Deus, que todos nós, que nenhuma das criaturas está a Deus dará, que todos, impreterivelmente todos, somos filhos do mesmo Pai. Essas coisas vieram sendo colocadas para nós na medida em que nós também evoluímos do ponto de vista da nossa concepção de Deus em nós. Porque a grande revelação que, penso eu, o Espiritismo trouxe, e Kardec, preste atenção, que foi o codificador, nem religioso era,
não é? Ele era um cientista, ele era um pesquisador e começou a perceber que havia alguma coisa diferente naquele. Começou, como todos sabem, não é? Pelos toques, pelas mesas girantes, pelos copinhos, etc., que é uma história comprida, mas todos sabemos. E ele começou a perceber o seguinte: de uma coisa inerte não pode sair uma resposta inteligente. Uma resposta inteligente só sai de algo ou de um ser que pensa. Não sai de uma mesa, não sai de um quadro, não sai de uma garrafa. Uma resposta inteligente tem que haver por trás um espírito inteligente. A partir daí, ele começa, então, a fazer perguntas e receber respostas. Por que estas perguntas e respostas não tiveram, lá na Europa, a força que tiveram na transposição para cá? É preciso lembrar que estávamos na porta da Primeira Guerra Mundial, a Europa toda se degladiando com o outro lado, e aí o Brasil era um país da paz. Aqui, o negro, o branco, o índio, mesmo escravizado, não se rebelava. Aceitava o branco, a imposição do branco, mas ele fazia a sua festa na sua senzala lá da Umbanda. Aceitava a imposição do branco, mas cultivava os seus mitos. Aceitava a sua: eu sou cativo, eu sou escravo, então eu não posso me impor. Vocês querem que eu seja? Então quem manda é Jesus? Ele dava outro nome para Jesus. Hoje, o santo do dia hoje é São Benedito? Então vai ter um outro santo na Umbanda correspondente que eu não sei, não participo, mas sei que eles usavam deste artifício. E aí a gente começa a perceber que há um arranjo de forma planejada pelo alto, mas que de alguma maneira foram desenvolvidos por homens simples. Quando Deus quer, acontece. Então, olha como é que as coisas estão. A gente pensa que estava dominando, né, o branco achava que estava dominando aquela massa, e a massa, por sua vez, usava dos subterfúgios para conseguir os seus privilégios. Se hoje é dia de São Sebastião, eles tinham lá, fazia a festa para São Sebastião, mas lá, quando iam para as suas senzalas, para os seus muquifos, faziam lá a adoração do seu próprio santo. Muito bem, vamos andar um pouco mais nesse entendimento. Por que o Brasil é considerado, antes de mais nada, não é? Existem alguns fatos que eu reputo que esteja mais no campo da história, ou que sirva para adornar melhor um conto, que diz que o Brasil tem uma forma de um coração, então por isso que é o coração do mundo, que o Brasil tinha uma população enorme nas Américas, e essa população vivia praticamente sem guerra, sem rusgas, sem nada, que o Brasil já tinha uma base política que dizia-se que era apenas um governo, e nós tínhamos aqui em volta de nós países degladiando em vários governos, que o Brasil tinha feito apenas pequenas escaramuças na América, né? Pequenas guerras pequenininhas aí, não matou muita gente nem nada, então estávamos preparados para receber. Ora, é preciso que a gente pense o seguinte, né? À medida que foram chegando espíritos evoluídos e começaram a trabalhar o planeta, e aqui encontraram condições favoráveis para que pudessem esses espíritos, digamos, encontrou matéria-prima, encontrou nos indivíduos que aqui habitavam condições de se entender a doutrina dos espíritos. Por que entender a doutrina dos espíritos? Porque a gente percebeu, nós espíritas temos por fontes prícidas nossas, o que a gente tem que ter na cabeça, antes de mais nada, para nos tornarmos de verdade um trabalhador da seara? Que somos falíveis, que todos erram, que aqui é uma oportunidade ímpar de colocarmos os nossos talentos e as nossas desavenças de outrora, as desditas do passado, num livro e reescrever essa história. E que, acima de tudo, é importante que se diga, somos todos filhos de um mesmo Pai. Então,
partir do instante em que eu olho para o índio e vejo que ele também é filho de Deus, eu olho para o negro e vejo que ele é filho de Deus, eu olho para o judeu e sei que ele também é filho de Deus, eu falo com o islamita, também sei que ele é filho de Deus. Portanto, somos todos irmãos em Deus. E Jesus tem um papel importantíssimo na codificação da doutrina. Porque Jesus, quando Kardec começou a receber informações, o Espírito Protetor começou também a mandar mensagens. E as mensagens dele eram sempre no sentido de que, olha, tem solução, nada está perdido. Aqui é uma terra de oportunidades. Aqui é o planeta. Todos que para cá vêm têm as suas dificuldades. Nenhum de nós veio para cá como anjo guardião. Todos nós viemos para cá como espíritos endividados, mas tendo uma oportunidade de reescrever as nossas vidas. E o Brasil servia e ainda serve de palco para tudo isso que nós estamos aqui nesse momento falando. É uma terra que não tinha inimigos diretos, não estava brigando com nenhum país, era amigo de todos, tinha uma religião que era cristã, não é? Que bebeu lá no cristianismo de Sócrates e Platão, no cristianismo tem essa base, né? Lá em Sócrates e Platão dos essênios, e na medida que nós fomos trazendo isso para dentro da nossa concepção, é preciso que a gente pense que o Brasil não é todo um igual, não é? A gente está falando de povos, e olha que nós, quando olhamos para cá, a gente vê que nós somos muito diferentes na forma, não é? Eu negro, outro mais branco, outro mais europeu, outro mais espanhol, outro mais... Mas somos todos filhos da terra do Cruzeiro. Temos uma origem comum. É isto e é disto que fala o Humberto de Campos no seu célebre livro, que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Neste livro, o Humberto de Campos reúne todas essas crônicas, todas essas... ele faz esse estudo, digamos assim, meio que até antropomórfico, né? Vai buscar lá na origem, por que que chegou para cá? Primeiro vieram os ingleses, depois saíram, vieram os espanhóis, não ficaram, vieram os holandeses, também não. Vieram os portugueses e espanhóis e tentaram fazer uma linha aí chamada de Tordesilhas, cada um para lá, um pouco para cá. Mas eles espanhóis eram todos católicos, portugueses católicos. E aí ficou mais fácil a gente entender por que que nós, tendo uma base católica, derivamos para o Espiritismo. Porque o Espiritismo realça, porque o Espiritismo vivencia o Evangelho de Jesus em mais intensidade. Então, Humberto de Campos começa a pensar isto. Ora, se aqui estamos buscando no Evangelho do Cristo uma terra que vai fazer com que cada criatura que aqui está comece a pensar melhor. Outra coisa que o Humberto de Campos ele fala interessante é que, por estarmos no Planalto Central, por termos essa exposição diária de sol, o sol é como que um agente purificador, um agente que absorve, que abre as nossas cabeças e nos torna capazes. Quando está o sol, a gente reclama um pouco do calor, mas quando vem frio e a gente tem que ficar todo rebuscado, parece que está faltando alguma coisa para a gente, não é? Nós somos meio que da luz. A luz do sol, estando e incidindo de forma forte sobre o planeta, sobre o Brasil, há de ter também contribuído para que nós pudéssemos abrir nossas antenas captadoras de entendimento e pudéssemos absorver melhor aquilo que foi ensinado por Jesus. Depois, tem uma outra coisa, a escravidão, que passou e saiu sem guerras. Tem também a dominação. Tivemos, com tudo isso, oportunidades de trazer para o nosso seio, trazermos para dentro das nossas famílias, não apenas os entendimentos que a igreja nos colocava, mas a partir daí, com o trabalho desses primeiros batalhadores do Espiritismo. Não podemos esquecer, não é, que o querido Bezerra de Menezes, e tem uma obra do Chico que fala do trabalho dele como evangelizador nos primeiros tempos do Brasil, a gente sempre pensa o seguinte, né? Como é que um homem pode ter tempo para desempenhar tantas funções,
não é? Ser de uma profissão, trabalhar como político e não se macular, não é? É tão difícil a gente imaginar político que não se macule e ter um trabalho assistencial baseado no soerguimento, baseado na grandeza, exaltando o Cristo de Deus que há em cada um. Este ensinamento, esta árvore que aqui foi plantada, que nós regamos de maneira tão carinhosa, há de ter frutificado em cada um de nós essa esperança. Eu tenho amigos que moram fora do Brasil. Eu tenho amigos que estão em outros países aí, e eles falam, olha, é engraçado como nós brasileiros nos conhecemos no metrô, como nós brasileiros nos conhecemos andando na rua e conversando, porque nós somos diferentes, nós somos alegres. O brasileiro, ele fala com os movimentos, o brasileiro fala com as mãos, com o corpo, diferente daquele povo frio, daquele povo metódico de vários países por aí. Isto é apenas métodos. Agora vamos falar da planta espiritual. Ora, nós no Brasil tivemos a princípio, 2 ou 3 grandes médiuns, intérprete da vontade dos espíritos. O Chico, com uma lavratura sem igual, não é? Escreveu milhares de obras, e todas estas obras, é interessante a gente pensar isso, né? Uma pessoa que dedica toda a sua vida a produzir algo para a comunidade, sem nem por um momento ser capaz de querer levar vantagem ou tirar para si alguma coisa desta lavra, porque ele dizia, isso não me pertence. Eu sou apenas um cisco que estou aqui a rabiscar a vontade do plano espiritual. Olha a grandeza, esses espíritos precisam ser vivificados entre nós. A gente precisa entender, hoje o homem, quando assume qualquer posição, a primeira que ele pensa é um para mim, um para ele, um para mim, um para mim, um para ele, um para mim, e aí vai. E esses abnegados trabalhadores do princípio, que fizeram, que lavraram, que colocaram os primeiros caminhos, que nos deram o roteiro a seguir para que pudéssemos implantar de verdade o Espiritismo no Brasil, essas criaturas trabalharam de forma ininterrupta, dia e noite, sem nunca quererem nada para si mesmo. Tem que ser espíritos diferenciados, tem que ter vindo de uma colônia para cumprir esta missão. Não é um homem comum, não é uma pessoa como a gente ou como eu, como a maioria de nós aqui, não é? Nós temos que trabalhar denodadamente para dar conta das coisas que nos são postas, temos obrigações 1000, cada dia a gente acaba se enovelando em coisas pelas próprias dificuldades em sermos simples. Estas criaturas, eles eram a essência da simplicidade, trabalhavam pelo prazer de servir. E nós ainda não aprendemos, a grande maioria de nós ainda não aprendemos. O país que hoje está entrando na 10ª economia do mundo ainda tem gente na fila do osso. O país que produz agora é a maior produção do mundo de grãos. E tantos ainda aí amargando a dificuldade de não ter o que comer. Fruto de quê? Nós deixamos de ser o exportador do Evangelho para o mundo, ou estamos nos equiparando com o mundo em relação à avareza das coisas? É preciso que pensemos isso. Por que esses tempos atrás, Fábio, a gente estava discutindo, por que nós espíritas não avançamos mais, abrimos mais frentes, mais fronteiras de trabalho? E um amigo meu, lá no grupo, deu uma resposta simplesinha. Porque os trabalhadores ainda não estão prontos. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu trabalho numa casa que tinha, no passado, umas 15 ou 20 frentes de trabalho. Nós estamos agora resumidas em umas 5 ou 6. Por quê? Porque você fala
vamos fazer a campanha Alta de Souza. Aí nós tínhamos a mocidade. Os jovens hoje não querem mais isso. Uma vergonha sair por aí pedindo, etc, etc. Nós tínhamos outros tantos trabalhos que vai definhando. Esta última, não é, a pandemia que aí passou, deu uma, digamos, dessorou de uma forma, aqueles que não tinham muita vontade aproveitaram e sumiram. Mas quando a dor bate, nós temos um trabalho de cura que a gente realiza todo o primeiro sábado do mês, e as nossas reuniões, nós tínhamos 60, antes da pandemia, 80, 90 pessoas, passamos agora, depois da pandemia, para 40, mas nos trabalhos de cura vai 60. Por quê? Porque quando a dor aperta, quando as coisas começam a sair do eixo, quando Deus tem lá a sua ferramentinha, tem lá a sua porquinha, a sua borboleta para apertar a porca das nossas necessidades. Quando nos bate, quando aperta a borboletinha das nossas necessidades, a gente sabe aonde buscar. Agora, eu sempre falo e brinco com eles lá. Olha, não é apenas pedis e obtereis. Isso foi Jesus que tinha essa grande graça de dizer. Agora nós dissemos, pedi, mas não podemos garantir que vai obteres. Porque tem que haver reciprocidade. Nada é de graça. A gente pensa que a luz do sol é de graça, não é. O sol se esforça para mandar a 300 mil quilômetros por segundo essa luz, demora 8 minutos para chegar aqui. Tem um trabalhão. Nada é de graça. Então, no pedis e obtereis, Jesus sim podia fazer. Jesus sim sabia que estava saindo dele virtudes quando alguém tocava na barra da sua roupa. Mas nós não. Nós somos trabalhadores, somos simples mensageiros, somos simples, eu diria até, mão de obra não muito perfeita. Somos ainda trabalhadores que temos as nossas grandes dificuldades. Por quê? Porque ainda não absorvemos de todo aquilo que Jesus ensinou para os seus apóstolos. Quando Jesus estava falando para os seus apóstolos que no final dos tempos, olha, eu vou sair de perto de vocês, vocês terão que ir, não é, em muitos lugares, receberão a porta na cara, muitos lugares, não se apoquente, não fiquem tristes, não entrem em depressão, vá, siga para frente, outros quererão ouvir, mas nós não, nós temos, quando a nossa casa está cheia, nos rejubilamos, quando ela começa a desfalecer, a gente pensa que é culpa da gente. Ligamos para os companheiros, falamos com os amigos, não, estou indo e tal, mas não vai. Agora, quando a coisa aperta, quando é a cura, ele procura. E os espíritos que trabalham na cura sabem disto. E eles dizem, não tem problema, damos igual. Mas a gente percebe que nem todos recebem de igual. Por quê? Porque ainda não estamos preparados para o grande banquete celestial. O processo do preparo para esse banquete que Jesus nos fala é diuturno, é trabalhar na sua seara durante todo o tempo, é sermos solidários com aqueles que menos têm, que menos possuem. E a gente pensa que a caridade é só dar algo de nós. Mas não é dar só algo de nós, é dar algo de nós a outrem que precisa. Não é dar apenas coisas materiais. Ah, mas eu ainda não tenho, eu estou numa luta. Nada disso. Olha, tem um trabalho que a gente faz lá, que é uma menina, uma psicóloga, menina atirada, assim, descobriu que ela disse, olha, eu vou fazer um trabalho diferente. Em vez de eu ficar evangelizando crianças, etc. e tal, eles cresceram, vamos começar a ouvir problema de jovens. E começou a ouvir os jovens nossos lá. Não são muitos, mas ela fez um resumo pequenininho, num caderninho, e deu para cada um deles. Disse, olha, a solução do teu problema não está no teu pai, na tua mãe, na tua família, na tua escola, está em você mesmo. Descubra o Deus que há em ti.
Todos nós temos e possuímos o DNA de Deus. Descubra o Deus que há em ti. E o Deus que há em ti não é doente. O Deus que há em ti não tem depressão. O Deus que há em ti não precisa de mais nada que não seja a oportunidade de trabalhar em outro. Procure trabalhar em outro. Todos possuímos talentos. Por isso é que nós podemos ser a árvore que há de transmutar para o mundo essa ideia da solidariedade, essa ideia do passar, essa ideia do doar, essa ideia de sermos, de entendermos que daqui não se leva nada. A gente fala isso constantemente. Semana passada fomos no velório de uma pessoa querida do Espiritismo, e a gente estava conversando lá, aí as pessoas ficam assim, né? Nossa, será como é que ele está sendo recebido? Está sendo recebido por aqueles com os quais ele certamente teve alguma relação proveitosa. Ninguém esquece um favor recebido. Ninguém esquece um pedaço de pão que recebemos. Seja pão espiritual, seja conselho, seja ombro amigo. Ninguém esquece isto. E isso todos nós podemos dar. A gente fica pensando, como é que eu vou fazer para poder trabalhar na minha doutrina? O que eu posso dar lá no grupo? E a gente fica pensando em dar coisas materiais. Pergunta para o rapaz, quem é que está precisando aí? Posso trazer umas cestas? Isso é esmola. É bacana, mata fome e tal, mas mata fome por um dia. Um abraço verdadeiro. Um ouvido, sentar, ouvir, discutir, falar do problema do outro. E ser partícipe. Deixar que o outro perceba que você é solidário com o problema que ele está passando. Isso não tem preço. Isso vai, isso fica por todo o tempo. Jesus disse, eu estou aqui para vos ensinar palavras de vida eterna. Não existe palavra de vida eterna maior do que amor. Ele veio nos ensinar amor, a amar. Como amar? Não no sentido que nós entendemos, mas no sentido de distribuirmos aquilo que possuímos. Isto é o amor ensinado pelo Cristo. Sermos capazes de dar daquilo que possuímos. E muita gente pensa que a gente possui pouco, né? A grande ideia é assim, a gente tem que o distribuir do Cristo possa parecer com o cofre das moedas. Você vai tirando e não entra mais, vai tirando e não entra mais. No banco de Deus é o contrário. Dos talentos que temos, quanto mais tiramos, mais recebemos. Não é assim que ele falou? Aquele a quem mais dar, mais receberá. Está dito por ele, não foi eu, está escrito. Aquele a quem mais der, mais receberá. Aquele a quem mais recebeu, terá também missão de mais distribuir. Porque senão, até o pouco que recebeu, pode ser que lhe falte em outra oportunidade. Então está aí o chamamento. E muitos de nós já entendemos isso. Por isso é que, não é? O Humberto Campos teve a audácia de dizer que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que nós vamos disseminar isso para o resto do mundo. Oxalá possamos, né? Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente possa encontrar, com as pessoas com as quais a gente conviver, a gente possa ser de verdade este multiplicador desse Evangelho, que o Cristo de Deus que há em mim, que há em cada um de vocês, possa estender-se àqueles que precisam. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos passageiros desta nau chamada Terra. Tivemos a glória de estarmos na primeira classe chamada Brasil. Sem guerra, sem vulcões, apesar que lá no sul, esse final de semana, a natureza deu um troquinho pequeno, né? Dizendo para nós, homens, vocês desmatam, tal, faz represa, faz açude, faz tudo, não se preocupam com as eventualidades, de repente recebem um troco. Mas, de uma forma geral, aqui é a primeira classe. Não é? Com esse sol abundante, com esse calor das pessoas, com essa vontade que as pessoas têm de nos ajudar, de nos servir. Então, sim, seremos, com toda certeza, estaremos transmutando para outras partes do mundo essa semente que foi plantada aqui no Brasil. E aí eu quero, para finalizar,
ler um trechozinho aqui, bem pequenininho, que diz o seguinte, olha. A propósito do livro Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho, eu peguei isso aqui, está na internet, é de domínio público, tem quatro destaques desta obra que vale a pena a gente pensar um pouquinho, e eu ainda tenho mais uns 5 minutinhos. Tá legal. Diz-nos um daqueles que observou, leu, estudou a obra, e diz o seguinte, olha, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos mais pobres do planeta, mas também a facultar o mundo inteiro uma expressão consoladora da crença e da fé raciocinada. Quando ele fala aqui da crença e da fé raciocinada, a gente fica pensando nesses nossos outros irmãos que estão aí esperando Jesus voltar, que no final dos tempos Jesus vai vir. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Então ele está aqui agora entre nós. Quando 2 ou mais pessoas em meu nome se reunirem, eu aí estarei. É isso que nós acreditamos. Jesus está aqui, em espírito e verdade, a ser o maior celeiro de claridades espirituais para todo o mundo. Essa é uma opinião. Um outro pesquisador disse o seguinte, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho. Então ele está dizendo, o Espírito de verdade, Jesus dizendo, né? Para essa terra será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor, no seu solo dadivoso e fertilíssimo. Todos os povos da terra apreenderão a lei da fraternidade e da universalidade. Só o Brasil conseguiu manter-se nulo e unido, não é bem a palavra nulo, manter-se é como que distante e indivisível na América. Entre os embates políticos de todos os tempos, é que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não pode se fracionar. Então é uma lição para nós brasileiros. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore mágica do seu evangelho, a fim de que seus seguidores possam beber na fonte dessa fonte infinita, frutificado em obras de amor para todas as criaturas do planeta. Então, olha como é que ele coloca, né, sob a nossa responsabilidade, encarnados e desencarnados, que tivemos a grata satisfação de vir para este planeta, para essa terra fantástica chamada Brasil, não é? A responsabilidade de sermos propagadores, de sermos difusores, de sermos trabalhadores dessa doutrina que há de se espalhar para o mundo todo em forma de amor, de fraternidade e do Cristo presente em cada um de nós, na vida de todos. Muita paz para todos nós, muito obrigado pela oportunidade. Sem falar que, em alguns países que a gente tem conhecimento, os centros espíritas nesses locais são dirigidos por brasileiros. São sementinhas. São sementes, né? Que foram jogadas aqui, né? No espírito deles, porque muitos que a gente conhece, nós trabalhamos em Mocidade Espírita aqui, em Goiás, em outras cidades, aqui em Anápolis, aqui em Goiânia, em outros lugares, e hoje estão nas grandes capitais, com o centro espírita lá, pregando o evangelho, trazendo, no inglês e no português, trazendo o evangelho do Cristo, essas mensagens aqui que o nosso companheiro trouxe e nós temos sempre nos livros, nas obras. Aqueles que estão com dificuldade hoje, por isso é que é bom falar da importância do Brasil, né? Dificuldade hoje de uma mensagenzinha dessa que você recebe aqui, não tem.
só quando vai daqui do Brasil. Só quando alguém se dispõe a pagar lá a tradução desta mensagem de Chico Xavier e de outras, essas que a gente recebe aqui, sabe? Essas que a gente recebe, dobra e bota no bolso, depois eu vejo. Ou senão depois põe o telefone do namorado, põe o telefone da costureira e tal, e vai passando, a gente não dá muita importância. Quando chega um pacotinho lá de 50 mensagens, é como se fosse muitos bolos numa festa. Porque eles não têm essa facilidade que nós temos aqui. Né? E a necessidade é muito grande. Porque aqui nós temos uma diversidade, como o nosso companheiro falou, diversidade de religiões. Mas lá isso é muito mais arraigado, muito mais rigoroso, e que não tem essa liberdade que tem dentro do centro espírita. Né? Então, é o Brasil sendo o coração do mundo, quer dizer, levando o sangue da Boa Nova, o sangue de Jesus, para as outras partes. Né? O mundo qual que é? O mundo é o corpo inteiro, né? O coração é aquele que bombeia o sangue e purifica e bombeia o sangue, leva sangue novo para todas as partes do nosso corpo, tá? Para as pernas, para os braços, para a cabeça, para tudo. Então, é o que está se dando aí na sabedoria de Deus e na bondade de Jesus. Então, aqui nós queremos agradecer ao nosso companheiro pelas suas palavras, hoje, nos fazendo um histórico, né, do porquê que nós estamos nessa tarefa. Todos nós. E aí, só para aumentar mais um pouquinho, aí nós tivemos grandes divulgadores da mensagem de Jesus em outras religiões. Nós tivemos aqui no Brasil a irmã Dulce. Nós tivemos no mundo a Madre Teresa de Calcutá. Nasceu na Croácia. Nasceu na Croácia. E ganhou o mundo todo. Em todos os lugares que ela chegava, ela tinha, pelo bem que ela fez, em nome de Jesus para as criaturas. Era uma irmã de caridade, uma freira. Se tornou superiora de uma ordem que ela criou. Né? Um trabalho muito importante no mundo todo, de cuidar dos rancenianos, dos que antigamente se chamavam que eram leprosos. Acolhia nos próprios braços. Né? Divaldo conta que a irmã Dulce, na Bahia, dormia somente 4 horas por dia, porque ela estava dentro de uma enfermaria, cuidando das pessoas necessitadas ali, que achava na rua. Um grande presidente desse um dia chegou e perguntou para ela, mas irmã, aí ela pediu, né? Falou, nós estamos aqui com um tanto de gente, não tem hospital direito, o povo está pela rua, sentindo dor e tudo. Aí, dado o seu prestígio e tal, ela foi colocada na frente de desses 3 primeiros presidentes aí da Revolução, né? E ela foi pedir ajuda, para ver se pelo menos construía um hospital, pelo menos se levasse cama para aquele hospital, porque o pessoal estava sendo atendido no chão. Mais médicos. Aí o presidente virou e falou assim, mas irmã, a senhora, por que a senhora preocupa tanto com esse povo? Por que é que a senhora está cuidando assim, sendo que a senhora não tem dinheiro, a senhora não tem condição nenhuma? Ela virou para ele com toda a autoridade, para a gente encerrar mesmo agora, falou assim, presidente, não há pessoa de bem nesse Brasil que consegue dormir com um irmão nosso, um Deus, dormir na rua, no frio, na chuva, na fome, na enfermidade. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Eu, o senhor, cada um de nós fazemos o que pode.
eu recolho eles da rua e dou até a última gotinha de leite. Mas o Senhor pode dar mais. Então, é Jesus agindo em toda parte, né? Muito obrigado, Eustáquio, pelas suas considerações aqui, sua reflexão. Nós não estamos num país terrível, não. Nossa amiga aqui chamou aqui de uma escola, né? Uma escola diferente do mundo todo. Porque aqueles que estão lá no mundo estão falando para a gente, não, gente, o que é isso? Vocês estão num paraíso. Tem muito dinheiro, tem muito recurso, tem um dos maiores salários mínimos do mundo. Não tem paz, não tem tranquilidade, não tem harmonia. É angústia, depressão e as doenças das mais diversas, e as pessoas sem esperança nenhuma. Aqui o brasileiro é esperançoso, né? Agora, gente, nós vamos ao pedido do passe, agradecendo a atenção de vocês para esse assunto muito importante, porque amanhã a gente comemora a independência do Brasil, né? Mais um ano de independência do Brasil, mas a independência não foi só nas costas de Dom Pedro, não. Está nas nossas responsabilidades, dentro da nossa casa, dentro do nosso ciclo de amizade, dentro do nosso clube de futebol, clube de lazer, cada um de nós fazendo a liberdade do Brasil, com as nossas atitudes e com a mensagem do Cristo na nossa vida. Receber. Então, que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver neste momento, afastando de nós tudo aquilo que não nos faz bem, que não nos faz crescer, toda enfermidade, toda intriga, todo mau pensamento que tenta nos atingir. E elevando o nosso pensamento a todo momento, possamos estar abertos para receber a luz e a boa vibração dos nossos mentores espirituais. Que essa luz possa nos fortalecer a nossa mente e o nosso espírito, nos preparando para todas as adversidades da vida. E que nós, com pensamento positivo sempre, possamos agradecer agora e sempre. E do laboratório divino do astral, rogamos também para que fluidifique as nossas águas, trazendo todo o recurso que necessitamos para a cura da nossa matéria e do nosso espírito. E que a vontade do nosso Mestre Jesus seja feita agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.